Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é dia 22 de janeiro de 2025, quarta-feira, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025. Uma nova escolha através dos ensinamentos de Um Curso em Milagres. Hoje estamos na lição 22, que eu acho que é, assim, a lição de mais difícil compreensão do livro de exercícios, né? É uma lição que os meus vídeos da lição 22, eles são campeões em visualizações aqui no canal, né? Então, se você ainda não tiver assistido o vídeo de 2022, ainda tiver muitas dúvidas nessa lição, assista esse vídeo, o vídeo da série de 2022, ok? A lição 22 declara: o que eu vejo é uma forma de vingança, né? Ou a gente pode falar ainda de outra forma: o mundo que eu vejo é uma forma de vingança, né? Se você estiver assistindo às aulas ao vivo comigo nos domingos à noite, então você não tem a menor dificuldade com essa lição, porque você está estudando o livro-texto junto comigo, com as melhores bibliografias disponíveis na literatura americana sobre o livro-texto e sobre o livro de exercícios também, né? E a lição diz: o que eu vejo é uma forma de vingança. O que eu vejo é uma forma de vingança. A ideia para o dia de hoje descreve precisamente o modo como alguém que mantém pensamentos de ataque em sua mente tem que ver o mundo. Tendo projetado a sua raiva sobre o mundo, ele vê a vingança prestes a golpeá-lo. Assim, seu próprio ataque é percebido como autodefesa. Isso vem a ser um círculo vicioso, sempre crescente, até que ele esteja voluntariamente disposto a mudar o seu modo de vir. Caso contrário, pensamentos de ataque e de contra-ataque o preocuparão e povoarão o seu mundo inteiro. Que paz pode ele ter dentro da sua mente nesse caso? É dessa fantasia selvagem que queres escapar. Não é uma notícia alegre ouvir que isso não é real? Não é uma descoberta feliz descobrir que podes escapar? Fizeste aquilo que queres destruir, tudo o que odeias e queres atacar e matar. Tudo aquilo que temes não existe. Olha para o mundo ao teu redor pelo menos 5 vezes no dia de hoje, durante 1 minuto, no mínimo, a cada vez. Ao mover os olhos lentamente de um objeto para outro, de um corpo para outro, dize a ti mesmo: eu só vejo o que é perecível. Eu não vejo nada que vá durar. O que eu vejo não é real. O que eu vejo é uma forma de vingança. Ao final de cada período de prática, pergunta a ti mesmo: é esse o mundo que eu realmente quero ver? A resposta é certamente óbvia. Então vamos lá, vamos praticar juntos. O que eu vejo, eu só vejo o que é perecível. Eu não vejo nada que vá durar. O que eu vejo não é real. O que eu vejo é uma forma de vingança. O que eu vejo é uma forma de vingança. É esse o mundo que eu realmente quero ver? O mundo que eu vejo é uma forma de vingança, ok? E aí a gente tem essa lição maravilhosa. Eu não vou entrar na metafísica dela. A metafísica dela está muito bem explicada nas jornadas de 2022 e de 2024, Jornada de Libertação, Cura e Ascensão, né? Nós lemos os textos do Alan Watson, os textos do Robert Perry, né? Tá tudo muito bem explicado nesses dois
nessas duas jornadas. Mas eu vou dizer para vocês algo prático com relação à nossa jornada Uma Nova Escolha. Tendo aqui o versículo 2 do primeiro parágrafo. Tendo projetado a sua raiva sobre o mundo, ele vê a vingança prestes a golpeá-lo. Assim, seu próprio ataque é percebido como autodefesa, né? Então, do que ele está falando? Ele está falando que o mundo é um espelho, né? E que alguém que mantém os pensamentos de ataque em sua mente terá que ver o mundo contra-atacando, né? Uma forma mais fácil de a gente entender essa lição poderia ser dizer: o que eu vejo é uma forma de contra-ataque. O mundo que eu vejo é uma forma de contra-ataque. Porque eu projeto no mundo os meus pensamentos de ataque. Então o mundo contra-ataca, né? E esses pensamentos de ataque, eles são pensamentos de ataque contra o mundo, pensamentos de ataque contra os outros, os meus irmãos, e pensamentos de ataque, em primeiro lugar, contra mim mesmo, contra mim mesma. Ah, mas tem também os pensamentos de ataque contra Deus. Sim, tem os pensamentos de ataque contra Deus, né? Esse mundo, eu crio esse mundo já como uma forma de atacar a Deus. Eu falo assim, não, eu sei muito melhor fazer um mundo do que Deus sabia. Então criarei um mundo à parte dele. À parte dele, Deus. Não é isso? Não é isso que a gente aprende? Por isso que eu digo para vocês que é fundamental que vocês estudem o livro-texto. Esse domingo a gente fez live de cura ancestral. Se você não tiver assistido, assista. Se você não tiver orado pelos seus antepassados, ore. Comece o seu ano em oração, né? A gente vai fazer pelo menos uma cura ancestral aí por mês. E assista às aulas do livro-texto. Estude o livro-texto. É fundamental, tá bom? Muito bem. Então, o que nós temos aqui? O mundo que eu vejo é uma forma de vingança. Então, vamos imaginar que eu esteja vivendo hoje uma vida que não me agrada. Uma vida cujas circunstâncias me são adversas, né? Uma vida de doença, uma vida de dívidas, uma vida de pobreza, uma vida de um emprego que não me diz nada, que não é mais o meu propósito de vida, né? Não tô na minha missão, não me sinto bem, não me sinto feliz. Uma vida de solidão, uma vida de falta de alegria, falta de diversão, né? Então, por que a minha vida tá assim? Muito provavelmente por causa da minha própria culpa inconsciente, né? Enquanto eu não me libertar da culpa, enquanto eu não me libertar da crença de que eu sou um pecador, uma pecadora, e isso está muito bem entranhado e guardado no meu inconsciente, a minha vida não vai melhorar. Por isso eu recomendo a todos vocês encarecidamente que leiam repetidas vezes o livro A Humanidade é Isenta de Pecado. Esse livro é uma compilação de excertos da grande obra do mestre Masaharu Taniguchi, A Verdade da Vida, que foram compilados, esses textos foram compilados pelo preletor Kamino Kusumoto, né? E ele conta as curas que ele vivenciou ao compilar esse texto, né? Então, é essa sua culpa inconsciente que está atraindo as vinganças do mundo, né? Por isso que é preciso que você medite, por isso que é preciso que você faça uma série de práticas que nós já ensinamos aqui no canal, né? Por isso é que é necessário que você faça práticas de auto-perdão, porque essa crença negativa, toda essa negatividade está aí no teu inconsciente. Aliás, ela não está só no teu inconsciente, ela está no inconsciente coletivo da humanidade.
Vamos lembrar que o sistema de pensamento do ego é alicerçado em 3 pilares, que o Dr. Kenneth Wapnick chama de tríade ímpia, né? Trindade ímpia. São eles: pecado, vergonha, a crença de que pequei contra Deus e criei um mundo a partir dele, a culpa, né? E o medo. Então, pecado, vergonha estão no passado, a culpa está no momento presente e o medo é o meu medo do futuro. E eu já falei aqui para vocês várias vezes, mas não vou me furtar a repetir, que sempre que você sente culpa, você atrairá punição, né? Toda culpa atrai punição. Toda culpa pede punição. Toda culpa engendra punição. Toda culpa chama punição, né? E essa punição, ela pode vir de diversas maneiras, né? Ela pode vir como uma falência, um assalto, um roubo, uma violência física, um acidente de carro, uma doença, uma briga no seu relacionamento, né? Então, essa culpa, ela vai se manifestar na sua vida como esse contra-ataque. O mundo te atacando. Não parece às vezes que o mundo está nos atacando? A gente sai na rua, as pessoas são grosseiras com a gente, às vezes até você leva um xingamento do nada, né? Então, esse ataque que está vindo do mundo, Jesus chamou de vingança, né? Por que ele chamou de vingança? Porque eu estou projetando no mundo, que é uma tela em branco, os meus pensamentos de ataque. Eu tô aqui cheia de negatividade, projetando a minha negatividade mental para o mundo. E as coisas vêm do nada, né? A gente fala, pô, como é que eu fui me meter nesse imbróglio? E lá está o imbróglio para eu resolver, né? O imprevisto, a fatalidade, né? Que a gente combate muito, eu ensino vocês a combaterem com o mantra do Access. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, que a gente aprende lá no Access, que até a dificuldade chega para você com facilidade, alegria e glória, que foi o que aconteceu comigo quando eu estava lá na Califórnia fugindo dos incêndios. Veio a dificuldade, eu tinha uma história lá, eu tinha um karma para viver lá e eu tive coisas para fazer lá. Eu fiz coisas lá que foram importantes e que eu não teria podido fazer se eu não estivesse fisicamente lá. Vocês entendem? Mas eu fiquei o tempo inteiro repetindo: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Mas isso não é suficiente. Eu preciso proceder a uma limpeza das minhas culpas inconscientes. Né? E essas culpas, elas estão em vários níveis. Elas estão nas minhas memórias dessa vida, elas estão nas minhas memórias de vidas passadas que não estão acessíveis ao meu inconsciente de uma forma geral, né? Elas estão na minha memória genética, nas dívidas que meus antepassados contraíram e que eu estou sendo eventualmente convocada a pagar. Ah, isso existe? Existe. Isso existe. Isso existe. No sistema familiar, vocês já sabem disso. Por isso que a gente faz as lives de cura ancestral. No sistema familiar, nós somos convocados a responder pelos erros de nossos antepassados. Né? É mais ou menos como se fosse uma empresa. Então, aquela empresa está endividada, todos os empregados, de repente, serão convocados a ter uma redução de salário para que a empresa possa pagar suas dívidas. Não é? Ah, Jaque, mas aí foi uma má gestão do presidente lá da empresa. Foi, mas aí todo mundo é convocado. Não é? E tá nas minhas lembranças, e essas culpas também estão nas minhas lembranças de momentos em que eu poderia ter escolhido diferente e ter sido um pouco mais amoroso ou amorosa.
tá? Ok? Então o que eu vejo é uma forma de vingança. O que eu vejo é uma forma de vingança. Mas Jaque, como assim? As coisas que estão acontecendo na minha vida, elas são uma resposta do mundo às vibrações de ataque, às frequências de ataque que eu estou emanando, né? E aí a gente pode apelar lá para aquela pirâmide do Dr. Hawkins, dos níveis de consciência, e falar dos níveis inferiores, que são os níveis do sistema de pensamento do ego. Olha quem tá aqui, gente. Tá um calor desgraçado aqui e a Aslan tá no meu colo, mas eu vou tirar ele. Vai pra sua cama, vai, Aslan. Então, assim, quais são os níveis? Quais são os níveis? Vamos relembrar? Né? Ano passado a gente leu o Poder versus Força, aqui, vários trechos do Poder versus Força. Então, a gente tem o primeiro nível, que é o nível da vergonha, que vem da crença no pecado, que é combatido em Um Curso em Milagres pelo princípio da expiação. A separação jamais ocorreu. A gente tem a culpa, aí depois a gente tem a apatia, a gente tem a pena, depois a gente tem o medo, depois a gente tem o desejo, depois a gente tem a ira, depois a gente tem o orgulho, e aí é que eu vou para o nível da coragem, que é o primeiro no qual eu estou saindo do sistema de pensamento do ego, tá? Então veja na sua vida onde você está agora. Você está vibrando na culpa? Você está na apatia? Você não consegue fazer nada? Você está sentindo pena de si mesmo? Você está se vitimizando, né? Você está com medo? Você está vibrando no medo e paralisado? Você está vibrando no desejo e na cobiça, que também te paralisam, né? Você está na ira, na raiva, na agressão? Você está no nível do orgulho, na ilusão de que você é melhor do que alguém? Então você estará criando negatividade na sua vida. Então você vai precisar ter ações diárias que tirem você desses níveis inferiores de consciência, para que você possa parar de atrair esse contra-ataque, que Jesus chama aqui no livro de vingança. Tá bom? Isso é muito importante. É muito importante que vocês entendam. Eu, outro dia, estava com uma aluna e ela começou a descrever uma situação bastante delicada. Ela está completamente endividada. Muitas dívidas. Na casa de algumas centenas de milhares de reais, né? E ela se envolveu com agiotas. Vocês podem imaginar o que é a gente se envolver com agiotas? É muito difícil. E ela estava em pânico, com muito medo. E eu ajudei ela a entender que, na verdade, o medo, ele é uma consequência dos sentimentos de culpa que estão lá no inconsciente dela, para os quais ela não estava querendo olhar, e que estavam se materializando como esse karma de dívidas, digamos assim, né? Esse karma de dívidas estava se apresentando na vida dela. Lembrando que, se você já leu A Humanidade é Isenta de Pecado, você já aprendeu que os karmas, eles mudam de forma, né? Então, quando a gente tem muita culpa, de repente a gente tá com uma doença, vai no médico, fica bom da doença. Mas aí, aquele karma da doença, ele se transforma num karma financeiro. Como é o karma financeiro? Bom, eu vou ter que gastar um bocado de dinheiro aqui com médicos, com tratamentos, talvez até com remédios, suplementação, etc. Né? Não fui na causa raiz. A causa raiz é sempre culpa, é sempre vergonha. E tudo isso, a vergonha e a culpa, vão engendrar o medo, tá bom? Né? Não tem como eu ter esse sentimento de vergonha, né? Pequei, sem ter culpa. Não tem como eu ter vergonha e culpa sem ter medo. Então, uma coisa, na verdade, está encadeada na outra. São 3 elos numa corrente, tá bom?
E aí eu ajudei ela a ver que a questão dela era culpa. E eu comecei a investigar quais seriam as possíveis culpas na vida dela. E a gente chegou num aborto. Nós chegamos num aborto. E aí fizemos um trabalho para soltar essa culpa. Resumo da ópera. No dia seguinte, ela me mandou uma mensagem dizendo que tinha acordado se sentindo outra pessoa. E que eu tinha sido cirúrgica na minha leitura do que realmente estava provocando o quadro dela. Então, se você quer saber a origem dos seus problemas, busque a culpa. O nosso próprio mestre, ele fala isso, né? Que só existe um único problema. E qual é esse único problema? É que a gente se acha, é que nós achamos que estamos separados de nosso pai, né? E esse problema é que traz a vergonha e a culpa e o medo, né? E ele diz assim, né, lá pra frente, lá nas lições lá pra frente, que eu brinco com vocês que eu chamo das lições Tabajara, ele diz assim, que eu reconheça qual é o problema, né? Porque se eu reconheço qual é o problema, eu posso reconhecer qual é a solução. Se eu não sei qual é o meu problema, como eu vou buscar uma solução? Né? Se eu tô passando mal, a primeira coisa que eu faço é ir ao médico para ter um diagnóstico, para ter um prognóstico, para ter uma prescrição de tratamento. Mas eu só posso ter uma prescrição de tratamento depois que eu tenho um diagnóstico. E aí eu terei a prescrição de tratamento e um prognóstico. Não é? Tanto que às vezes eu tô doente e tenho que ficar andando de um lado para o outro porque eu não consigo descobrir o que eu tenho, né? Ainda mais com os médicos mecanicistas de hoje, né? Que não sabem mais fazer um diagnóstico clínico, se perderam. Se perderam nos exames, nas radiografias, se perderam. Se perderam. Não é? Então, o que eu vejo, é uma forma de vingança. E com isso podemos entender muitas coisas. Quanto mais ataque tiver vindo para mim, ataque aqui você pode entender como infelicidades e desgraças. Mas eu preciso purificar a minha mente. Não é? Enquanto eu não purificar a minha mente dessa culpa, dessa crença no pecado, desse medo decorrente, eu não vou poder escolher outra vida. Sabe por quê? Porque eu não vou me sentir digno. Eu não vou me sentir merecedor. Então eu não vou conseguir atrair. E aí eu vou fazer 1 milhão de cursos de lei da atração. Nenhum dos cursos vai funcionar. E eu vou culpar o meu professor dos cursos da lei da atração. E eu vou dizer, a lei da atração funciona com todo mundo, menos comigo. Não. Dentro de mim existe uma barreira de culpa, uma barreira egóica, que me impede de criar e usufruir de coisas boas na minha vida. Por quê? Porque eu desconheço quem eu sou. Eu desconheço quem eu sou. Eu vou ler para vocês hoje, um texto hoje, que eu estava fazendo uma oração, e eu abri o livro para pedir uma orientação e eu caí nesse texto. E eu vou ler para vocês. Eu vou ler aqui para vocês. Eu acho que é bem ilustrativo do que a gente está trabalhando hoje. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu acabei lendo aqui um texto. Olha aqui, diz assim, eu estou no capítulo 31, no item 5. Eu não sei o que sou e, portanto, não sei o que estou fazendo.
onde estou ou como olhar para o mundo ou para mim mesmo. Entretanto, é aprendendo isso que nasce a salvação. E o que tu és te falará de si mesmo, o Cristo, né? E ele, antes desse texto, ele diz assim: não há declaração que o mundo tenha mais medo de ouvir do que essa. Eu não sei o que sou e, portanto, não sei o que estou fazendo, onde estou, ou como olhar para o mundo ou para mim mesmo. Então, o meu primeiro problema é a minha premissa a respeito de quem eu sou. E quem eu sou? O Filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro e isento de pecado. Eu preciso me conscientizar disso. E aí eu abri aqui na hora, tá? E aí eu vou ler para vocês, tá? Não irás querer manter na culpa os inimigos escolhidos por ti, nem guardar aqueles que pensas que são teus amigos acorrentados, a ilusão de um amor mutável. Os inocentes liberam ingratidão pela própria liberação, e o que vem mantém a sua liberdade fora do aprisionamento e da morte. Abre a tua mente para a mudança, e não existirá nenhuma penalidade antiga que possa ser cobrada do teu irmão ou de ti. O que é uma penalidade antiga? É o que a gente tem chamado aqui de karma, de um karma antigo. Pois Deus disse que não há nenhum sacrifício que possa ser pedido. Não há nenhum sacrifício que possa ser feito. Deus não pede sacrifícios. Quem pede sacrifícios é o ego. Quando eu abro a minha mente para a transformação, automaticamente, transformação de como eu me vejo, né? De entender quem eu sou verdadeiramente. Então, eu saio dessa lei do karma, que é a lei da causa e do efeito, tá bom? Enfim, eu vou passar aqui para a leitura do texto da Melody Beach. Do livro A Linguagem da Liberdade, né? O texto do dia 22 de janeiro. Vamos a ele. Apreciando o nosso passado. É fácil ser negativo sobre os erros e sofrimentos passados. Talvez você esteja aí já se sentindo mal e negativo porque você descobriu que o que você vê é uma forma de vingança a qual você mesmo está criando. Mas é muito mais saudável olhar para dentro de nós e para o nosso passado à luz da experiência, da aceitação e do crescimento. Porque o nosso passado é uma série de lições que nos levam a níveis mais elevados de viver e amar. Os relacionamentos que iniciamos, mantivemos ou terminamos nos ensinaram lições necessárias. Alguns de nós emergimos das circunstâncias mais dolorosas com importantes descobertas sobre o que somos e o que desejamos. Nossos erros são necessários. Nossas frustrações e algumas vezes os tropeços na tentativa de crescer e progredir são também necessários. Aprendemos a cada passo do caminho. Atravessamos exatamente as experiências das quais necessitamos para nos tornar o que somos hoje. E em cada passo do caminho progredimos. Nosso passado é um erro? Não. O único erro que podemos cometer é confundi-lo com a verdade. A oração. Hoje, Deus, ajude-me a libertar-me dos pensamentos negativos que eu possa estar conservando sobre fatos e relacionamentos passados. Posso aceitar com gratidão tudo que me trouxe ao dia de hoje. Então, se tudo é lição, se tudo é aprendizado, então não tem por que eu ficar me lamentando, né? Foi o que eu falei para ela ontem, no outro dia, né?
a questão das dívidas. Tá bom, você na sua ignorância, você contraiu as dívidas. Você contraiu as dívidas. Muito bem. E agora, o que você vai fazer com isso? Você vai ficar se punindo? Ficar se punindo traz a você algum benefício? Traz algum benefício você ficar se punindo? Não, né? Então, eu, no meu ego, contraio as dívidas. E aí eu quero sair das dívidas. E no meu ego eu fico me punindo. Então é só isso. Ego, 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 ego. Não é? É só isso. Não é? E por aí vai, gente. E por aí vai. Tá bom? Eu hoje não vou ler o texto do Dr. Joshua David Stone, porque já tô aqui na minha hora, tá? E aí eu vou ler para vocês um comentário que eu recebi ontem de uma aluna. Não vou falar o nome dela. Ela disse assim: oi, querida Jaque. Aqui é Sheila, é o pseudônimo que eu arranjei para ela. Estou acompanhando a jornada de 2025, que está maravilhosa. Queria fazer um comentário. Desde o começo você deu vários exemplos sobre dependência emocional, o exemplo do prédio pegando fogo. E hoje citou o exemplo de não fazer para o outro aquilo que você não pode fazer sem se sentir magoado. Não é que eu não posso fazer sem me sentir magoado. É que eu não posso fazer sem me sentir... sem sentir que o outro me deve algo em troca, tá? Porque aí, se não vier esse algo em troca, aí eu vou ficar com raiva. Mas se eu não posso fazer por mim, não posso fazer. Então não posso fazer de forma alguma, tá? Não é que eu não posso fazer sem me sentir magoado. É que eu não posso fazer sem ficar esperando alguma coisa em troca, tá? Eu vejo e me identifico com o oposto. KKKKK. No meu caso, não tenho família. Tenho a minha mãe. Meu pai não me criou. Tios e primos. Minha família é muito separada. Ninguém quer contato com ninguém. Sempre fui muito sozinha e isso é um padrão na minha vida. Não tenho amigos e não consigo gostar de ninguém. Minha infância foi igual. Acho que antes de ser rejeitada, eu me afasto. Peço que o Divino Espírito Santo me ajude a me ver e a enxergar onde preciso mudar e quebrar este padrão. Então vamos lá. Primeiro, enxergar é com X, tá? Então na próxima que você escrever, enxergar com X. O Espírito Santo, ele vai te ajudar a ver o padrão que você precisa mudar. Quebrar o padrão, ele não vai te ajudar, não. Quem cura a sua mente, quem corrige a sua mente é ele, Divino Espírito Santo, tá? Então, se você quer quebrar o padrão, então você está querendo usurpar o lugar dele. Você tem que observar o padrão, que para mim é muito claro que é um padrão de rejeição. Talvez você não tenha sido uma criança desejada, né? Então você tem uma ferida de rejeição muito forte. Eu acho, pelo que eu vi de você, eu acho que você já fez a jornada de cura da criança interior, né? E, enfim, se você já fez a jornada de cura da criança interior, você já está bem familiarizada com a ferida da rejeição. Você tem que trabalhar para curar essa ferida, porque essa ferida é que faz com que você não goste de ninguém, né? Você está projetando o sentimento, provavelmente, do seu entorno, dos seus pais, de que ninguém gostava de você, ninguém queria que você nascesse, ninguém queria que você estivesse aqui, né? Então você tá... É perfeito, né? O que eu vejo é uma forma de vingança. Com relação a você não ter família e viver só, existem dois lados aí dessa questão, né? Você pode usar esse momento atual da sua vida, porque as coisas podem mudar, você pode usar para aproveitar a sua solidão para transformá-la em solitude, né?
e encontrar uma bela conexão com Deus e fortalecer a sua conexão com Deus. E às vezes é uma experiência de vida também, a gente vem para viver mais só. E isso é uma experiência de vida válida, né? E às vezes nas nossas famílias, as relações são mais kármicas, não são de amigos de outras vidas. São mais de pessoas que tinham uma certa animosidade, tiveram uma certa animosidade em outras vidas. Então tá tudo bem também. O legal é você aceitar que as coisas são assim, né? E talvez você procurar, ao trabalhar essa ferida da rejeição, você se aproximar de pessoas que estejam na mesma vibração que você. Então você pode, por exemplo, vou te dar um exemplo. Você pode na sua cidade verificar se tem Seichonoye. E aí você vai para Seichonoye, que é a mesma coisa que um curso em milagres, frequenta lá e você vai fazer bons amigos, né? Mas a arte de viver só, ela é muito útil de ser aprendida, né? O estar só, o transformar a solidão em solitude, o ficar bem, é uma possibilidade muito grande que a vida está te dando de você se interiorizar e olhar para dentro. Tem um elemento neurótico nisso? Tem. Acho que deve ter a ver com uma ferida de rejeição, né? Sim, tem, mas você pode fazer uma limonada deste limão, né? E aí me diga como é a vida que você quer escolher, né? Qual é a vida que você quer para você? Eu entendo que você também me parece bem jovem pela sua foto, então entendo que você não se casou, não teve filhos, não construiu a sua própria família e talvez você queira isso, né? Talvez você não queira. E tá tudo bem, tá tudo ok. Você pode não querer. Não. Eu já falei pra vocês que eu nunca tive vontade de ser mãe, né? Existe um elemento neurótico nisso? Nossa, muito provavelmente. Mas existe um outro elemento também que era a minha vontade, né? E a gente tem um planeta com 8 bilhões de pessoas. Então, nem toda mulher precisa ser mãe, nem todo homem precisa ser pai. No meu ponto de vista, né? Existem vidas que a gente escolhe para não ter filho, né? Eventualmente você em outras vidas foi mãe, foi pai, sei lá, teve um monte de filho. Nessa vida você falou, não, eu vou fazer outras coisas. Eu vim para aprender outras coisas. E tá tudo bem, o nosso problema é julgar, é dizer que a gente tem que ser igual a todo mundo. Esse é que é o problema. Não tem que ser igual a todo mundo, eu tenho que ser quem eu sou. E eu tenho que abraçar a vida que eu tenho. Eu tenho que amar a vida que eu tenho. Ah, tá, então eu tenho a minha mãe e não tenho mais amigos, não tenho tio, não tenho primo, meu pai me abandonou, tá bom. Então eu fico com isso em paz. Quais são as possibilidades que ter uma família mais separada me oferece? Esse fato me oferece. Quais são as possibilidades? Me interiorizar, buscar mais uma vida interna, ficar mais comigo, encontrar amigos, encontrar minha família de alma. Por exemplo, a minha família de alma hoje, eu tenho várias famílias de alma, mas a minha grande família de alma hoje são as pessoas do Stargate, né? Encontrar a minha família de alma, estar com essas pessoas. São pessoas com quem eu posso ser 100% eu mesma, falar das minhas maluquices. Vocês também, meus alunos, já são minha família de alma, né? Você que me dá a honra de me assistir, né? Você que faz uma contribuição financeira para mim, para ajudar o meu canal. O nosso canal não é meu, do Espírito Santo, de Jesus, né? Então você pode fazer desse limão uma limonada. De onde eu acho que essa história vem? Eu acho que essa história vem de lições que você precisa aprender. Talvez a sua grande lição seja viver em paz com isso. Quando você diz que não gosta de ninguém, eu não gosto de ninguém. Aí sim a gente tem um elemento dessa ferida de rejeição. Isso precisa ser trabalhado, né? Se você puder fazer uma boa terapia para trabalhar isso, o meu palpite é que você tenha sido uma criança indesejada. Então seria bom fazer uma terapia. E eu acho que você já fez a jornada de cura da criança interior, que já deve ter curado bastante isso. Repita as lições da ferida de rejeição. Repita, vai trabalhando isso, vai meditando, vai fortalecendo a sua conexão com Deus, com o amor de Deus, vai se sentindo digna de ser amada,
vai aprendendo a se amar e você automaticamente vai atrair pessoas maravilhosas para o seu convívio. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. A grande lição que no meu ponto de vista a humanidade precisa aprender hoje, muito mais do que ficar com os outros, é aprender a ficar consigo mesmo. É aprender a ficar com Deus e a partir dessa conexão com Deus ficar bem consigo mesmo, tá? Então vamos repetir a lição. O que eu vejo é uma forma de vingança. Eu só vejo o que é perecível. Eu não vejo nada que vá durar. O que eu vejo não é real. O que eu vejo é uma forma de vingança. É esse o mundo que eu realmente quero ver? Né? Bom, meus queridos, minhas queridas, eu espero para você, Sheila, que a resposta tenha te ajudado. Comente se você se sentir à vontade. Comentem vocês, né? Vamos sair dessa cobrança social de que a gente tem que ser uma borboleta social. Não, gente, cada pessoa tem seu jeito de ser, né? No momento em que eu reconheci e abracei já mais velha o fato de que eu sou totalmente nerd, de que o meu lugar favorito no planeta Terra é a minha casa, nossa, isso foi muito libertador para mim, né? Então, se temos essa possibilidade de estarmos sós, nossa, olhem o potencial de cura, de autoconhecimento, né? As respostas estão sempre dentro. O ego é que quer que a gente vá buscar as respostas fora. Então você está tendo aí uma oportunidade de ficar consigo mesmo durante muito tempo. Isso é maravilhoso. Talvez você esteja apenas se preparando para uma nova fase da sua vida, na qual você vai realizar aí os seus desejos. Eu não sei quais são os seus desejos, você não me contou, tá? Independentemente de quais forem, você pode alcançá-los. Porque se você tem um desejo sincero, então é Deus desejando dentro de você. É Deus desejando que você tenha essa expressão. Tá bom? Então, essa era a mensagem do dia. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.